Os investimentos na área da defesa têm que estar condicionados a esses projetos estratégicos. São projetos essenciais. A nossa estrutura organizacional no território nacional é totalmente superada, Marcelo. As Forças Armadas estão organizadas como alvos. A Força Armada não se organiza dessa maneira. O Brasil tem que cuidar do monitoramento, do controle e da mobilidade. Então, esses aparatos que tem para embelezar, que é uma estrutura estética que vem da Segunda Guerra Mundial, está superado. Então, né, eu concordo contigo. A mudança do pensamento, da doutrina, da formação nas escolas militares é essencial. E aí pressupõe algumas diretrizes. Na minha opinião, essas que eu sugeri como diretrizes para que as Forças Armadas cuide de uma política dissuasória. O Brasil tem que ter uma defesa dissuasória. Dissuasão é pronta resposta. Dissuasão é dizer para os adversários, vocês podem entrar, mas tem prejuízo. Dissuasão é saber enfrentar os pontos vulneráveis. Hoje você discute vulnerabilidades, você não vai discutir uma visão de ataque, coisa nenhuma, nós não precisamos disso aí. Agora, eu acho que o Brasil tem que apostar no enriquecimento do urânio, o Brasil tem que apostar na guerra cibernética, na soberania de dados e numa plataforma nacional para a gente não ficar colocando nossos dados e nossas informações para a Microsoft da vida, Google, etc. Uhum. Luísa Pereira, desculpa a demora, vai lá. Eu queria mudar de assunto um pouco para as eleições. Tá nítido que o Flávio Bolsonaro deu uma bela caída, a moral dele deu uma bela caída. Se a gente monitorar tanto as redes sociais dele, quanto as pesquisas eleitorais, enfim, a gente vê que tanto a questão do Vorcaro, quanto todas as outras porcarias que ele fez depois, todo perdido, sem saber o que fazer, acabaram com a reputação dele, pelo menos em um grupo de pessoas, mesmo que não seja um grupo tão grande assim, dentro do bolsonarismo. E a gente viu, dentro dessa crise de Flávio Bolsonaro, a sinalização de uma possível chapa Romeu Zema e Caiado como vice. Inclusive, hoje eu estava vendo um vídeo no Instagram do Caiado, onde aparece o Zema, assim, durante 5 segundos. Então, eu acredito que essa sinalização esteja cada vez mais próxima de virar uma coisa concreta. Você acha que essa possível chapa Zema-Caiado conseguiria bancar uma imagem de moderada e conseguiria, talvez, desbancar o Flávio e ir para o segundo turno com Lula? Moderado eles não são. Falar de moderação para o Caiado é uma piada, é um desrespeito. Não, mas você acha que ele conseguiria bancar essa imagem? Não, assim, eu acho que não, essa imagem aí não coaduna com a história dele, com o perfil dele, com a maneira... Na hora que ele abre a boca para falar, acabou a moderação. Agora, eu acho que essa saída, viu, Luísa, é uma divisão profunda no interior de setores da classe dominante, porque o clã não vai abrir mão de ter um fiel escudeiro na eleição, porque a natureza do clã é meio uma natureza de compadrio familiar, de relações promíscuas, de fidelidade. E outra coisa, o clã sabe que eles têm uma parte do eleitorado que é negacionista, tem uma relação libidinal com o caos social, com a violência, com o preconceito, tem uma parte que é influenciada por setores das religiões da prosperidade. Veja o que eles aprontaram no Congresso essa semana, quer dizer, em relação ao aborto para crianças, para meninas de 12 anos, de 10 anos, de 9 anos, de 8 anos. Veja bem que essa gente é o fundo do purão que brota uns sentimentos fascista, truculento, machista, supremacista, né? De tudo quanto é negativo para a civilização. É a barbárie sistematizada. Eu acho que essa operação é muito difícil da minha avaliação, com os dados de hoje. Eu acho muito difícil. Eu acho que o clã vai manter a candidatura de
dos seus representantes, e eu acho que aí vai ter uma disputa que tende a se radicalizar para ver quem vai enfrentar o Lula no segundo turno. Eu acho que sim. Por outro lado, nós temos que compreender que, com todos esses desastres do Flávio, há segmentos da classe dominante, da Faria Lima, do agro, do setor de distribuição, as cadeias de comércio, que continuam com ele. Porque a queda não foi tão vertiginosa até agora. Espero que aconteça mais. Então, nós temos que examinar, Luísa, uma coisa importante. A classe dominante brasileira, ela é racista, patriarcal e autoritária. E ela é entreguista, porque ela se formou se associando ao imperialismo. Quando se trata de enfrentar um candidato de esquerda, eles apelam para qualquer coisa. Não fizeram isso com o Jânio Quadro? Não fizeram isso com o Collor? Não fizeram isso com o Bolsonaro, que era um baixo clero insignificante? Eles apelam para qualquer coisa, porque eles não querem fazer concessões. Eles não querem ceder, porque eles nunca perderam. Olha bem, quando a Lei Áurea foi assinada, tinha um jornal na época que chamava Notícias do Brasil, que dizia o seguinte no editorial: as apólices da dívida vão se desvalorizar, as ações do Banco do Brasil vão cair, os papéis vão perder o valor, as economias nacionais vão fugir do país para outras praças. Isso era editorial na véspera da assinatura da Lei Áurea. Então, é só para a gente ver como é que é essa gente. Então, no meu modo de entender, tem uma herança do esgoto, de uma coisa bárbara. É uma herança escravocrata, né, Genuíno? É escravocrata, machista. Por que o feminicídio está tão crescendo tanto? Cultura Red Pill. É o machismo. A herança escravocrata, a herança preconceituosa, a herança contra os povos originários. Os caras estão discutindo marco temporal. Essa questão do marco temporal, eu estava na Constituinte, foi resolvido lá, naquela famosa cena do Krenak, pintando o rosto de preto, com aquela tinta preta, que era denunciando a invisibilidade da população originária, da população indígena. E eles estão querendo recuperar. O Supremo quer votar a pejotização. Se você aprova a pejotização, o que vai ser a Previdência? Ninguém vai pagar para a Previdência, o pessoal na idade de se aposentar vai cair no BPC, que é um salário mínimo precário. Então, veja bem, nós temos uma herança muito violenta socialmente dessa classe dominante. Por isso que nós temos que lutar muito, fazer mudanças de acordo com as nossas forças, com as nossas condições. Ela tem uma carga preconceituosa muito grande. Se nos anos 50 e 40 o preconceito anticomunista fomentou muitas ditaduras violentas no mundo, hoje, aqui no Brasil, em nome do preconceito anti-PT, anti-Lula, eles fazem o que bem entendem. Porra, Brasília era uma cidade progressista. Você se lembra, Pedro, do que significava aquele bloco de carnaval, né? Uma cidade progressista, era a cidade que mais teve manifestação na época das diretas e virou uma cidade dominada pela extrema-direita. Por quê? Por causa do antipetismo. Sim. Esse antipetismo produziu monstrinhos que estão por aí. Por Desde isso a época do mensalão, né, Genuíno? Começou com o mensalão, passou pelo Petrolão, chegou na Lava Jato. E o que eles queriam? Prender o Lula. Prenderam, e assim mesmo o Lula deu a volta por cima e se elegeu. Aí que estava um desafio para nós. E em 2022, o Lula conteve a ameaça fascista. 2026, nós temos que avançar. Não basta conter, nós temos que conter e mudar o país. Qual é o futuro do país? Qual é o país que nós sonhamos? Que país nós sonhamos? Nós temos que dizer, em palavras sintéticas, Marcelo, em palavras simples, que Brasil nós queremos, que sonho nós queremos. E aí, fazer a disputa política de corações e mentes, que é fundamental na política transformadora e revolucionária. Deixa eu agradecer a Raquel Teixeira, que mandou uma super contribuição aqui para a gente. Por favor, mandem superchats. Vai lá, Marcelo. Será que a gente não está demorando, o Genuíno, para fazer essa disputa de corações e mentes? Porque você veja, eu vejo ali, no meu entender, um movimento na direita, né, nas classes dominantes,
que é assim, eles não se no meu modo de ver, eles não se incomodam muito de largar o Flávio Bolsonaro, porque eles sabem que lidar com Bolsonaros no poder é um problema, né? Eles prefeririam outra pessoa, na minha opinião, eles prefeririam 1000 vezes o Zema, que é um imbecil, que é uma ameba. Talvez eles não gostassem tanto do Caiado, porque queira ou não, o Caiado tem algum tutano, ele se impõe um pouco mais. Mas, assim, em razão do naufrágio do Flávio Bolsonaro, eu acho que a classe dominante vai se unir, como você mesmo disse, vai se unir todo. Se fosse em torno do capeta, eles se uniriam sem problema nenhum. Mas aí eles vão se unir em torno de um Zema ou de um Caiado, já que Ratinho não dá e Tarcísio também não dá mais. E aí entram não só o agro, etc., mas entra Globo, entra grandes portais, Metrópolis, o diabo. Vai ser muito difícil, né, essa luta. Porque fazer aquela luta que a esquerda fez em 2002, e daí o Lula conseguiu galvanizar a população e tal, foi mais... Eu não vou dizer que foi mais fácil, mas foi diferente, porque o mundo era diferente. Mas hoje eu confesso, Genuíno, que eu estou um pouco desanimado. O mundo está diferente e eu não sei se nós vamos conseguir correr atrás a tempo. O que você me diz? Vamos ter tempo para correr atrás e ganhar. Nós vamos, cada semana é um mês, cada mês é um ano. E 5 meses vale muito, se a gente acertar o discurso. Eu acho que dá para o Lula ser eleito em 2026 e melhorar a bancada no Congresso Nacional se a gente fizer uma campanha de enfrentamento. Para a gente ganhar corações e mente, principalmente dialogar com a juventude, com esse eleitorado que está se abstendo, nós temos que falar do sonho, falar da esperança, e isso materializado em palavras de ordem concreta, como é a jornada, como é o direito a viver de maneira decente, o direito ao meio ambiente, o direito ao ar puro, o direito a serviços, mesmo que sejam concedidos a determinadas empresas com regras claras. Eu acho que dá para a gente ganhar essa batalha. E eu acho que, você sabe, viu, Marcelo, que o processo político ele é mais complexo, porque envolve a crise do sistema, envolve a disputa entre eles, e envolve também o sentimento que nós temos que saber interpretar do povo. Eu confio e sou otimista com essa possibilidade da gente dar um passo à frente. Em vez de simplesmente ganhar e administrar o que está aí, nós temos que ganhar e mudar. Nós temos que ganhar e transformar. Nós temos que ganhar e fazer mudanças estruturais nesse tema da democracia, da soberania e da pauta popular. Eu confio que dá para a gente ganhar essa batalha. Olha, Marcelo, num país com a nossa tradição, a gente já ganhou 5 eleições presidenciais. Num país como o nosso, que tem uma herança escravocrata, nós temos hoje, na pior das hipóteses, a metade da população do nosso lado. Isso é muito significativo. Então, eu quero transformar essa análise realista num otimismo militante. Eu acho que dá para a gente unir as pessoas, unir os movimentos, unir os partidos nessa caminhada que é possível a gente ganhar essa batalha. Entendeu? É possível. Agora, ganhar e levar, porque nós temos que manter... Um dos erros nossos foi se afastar, quando chegamos ao governo, do povo, se afastar das ruas, dos movimentos. Eu acho que a gente tem que corrigir esse erro rapidamente. Chegou uma pergunta aqui no Superchat, Genuíno, antes de eu passar a palavra, não sei se a Luísa tem pergunta também, mas o Marcinho pergunta aqui, Genuíno, você é pré-candidato? Não, eu sou um militante de ideias e de causas. Eu nasci lutando por causas e não por coisas. E eu estou na minha vida, ao longo dos 80 anos que eu fiz há 15 dias atrás, 80 anos, eu sou um lutador de causas. Não quero cargo, nem cargo do executivo, nem do legislativo. Moro na mesma casa há 42 anos, não tem fonte de renda a não ser uma aposentadoria complementar, fui injustamente condenado e a própria Justiça Federal pede que eu dizia que o empréstimo era falso e eu tive que devolver. Eles devolveram para o PT parte dos empréstimos que eles diziam que era falso e agora devolveram para o PT, porque o PT pagou demais. Não tinha uma delação, não pegaram nada no meu extrato bancário,
não tinha uma testemunha, mas eu era presidente do PT. Eu fui condenado pelo que eu era, não pelo que eu fiz. E eu estou muito tranquilo, feliz com a minha consciência, com a minha família, com os meus amigos, e estou lutando. A razão de ser da minha vida é a lutar. Eu sou um anticapitalista e um socialista convicto. Mas, o Genuíno, eu achava realmente que você seria candidato. Eu acho que a gente não pode prescindir, o Genuíno, falando sério mesmo, de pessoas como você, da Erundina, do Paulo Paim, que também está saindo, né? Olha, Marcelo, sabe, vou dar um exemplo para você como é que eu estou contribuindo. Por exemplo, na semana que vem eu vou dar um curso, através da fundação do meu partido, para os candidatos a deputado. Eu vou dar um curso sobre o modo petista de legislar, porque eu tive uma experiência longa. Eu prefiro formar. O Genuíno é o petista que mais dá entrevistas. Eu mando e-mail para ele, ele fala o dia e o horário. Eu só não dou entrevista para a grande mídia. Para a grande mídia eu não falo. Porque a grande mídia, eu tinha muita ilusão nela. Ele faz o que a esquerda devia fazer, entendeu, Marcelo? Essa que é a questão. Ela foi carrada. Eu não quero papo. Agora, com vocês, com os blogs, com a imprensa independente, olha, eu tenho que estar sempre disponível. E eu estou muito feliz. A política, para mim, é felicidade pessoal, material, espiritual, cultural, e eu gosto muito da política por isso. Então, eu quero continuar fazendo isso, sem adereços, sem microfone, parlamento, sem essas coisas da estética, da institucionalidade que eu vivi muito durante 7 mandatos na Câmara dos Deputados. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!